Bom dia, sejam bem-vindos. Mais uma semana que se inicia. Como é que vocês estão? Espero que vocês estejam todos bem, em paz e com saúde, e se cuidando e cuidando do outro. Mais uma vez para dizer que a gente está com muita saudade, que a gente retorne logo, né? Que a gente se encontre para vivenciar momentos de alegria, de aprendizado. Estamos tendo agora, mas eu falo desses momentos que a gente tem de sala de aula mesmo, dessa troca de energia pessoal, que por enquanto a gente está impossibilitado de fazer do jeito que a gente gosta. Meus amores, eu já abri a telinha aqui que a gente vai iniciar a nossa aula hoje pela correção da atividade que ficou para vocês na aula passada sobre substantivo. Mas antes de começar a aula, eu gostaria de fazer uma ressalva. E essa informação eu queria que vocês repassassem para a mãe de vocês, para a mãe, para o responsável, quem tá acompanhando vocês nessas aulas que vocês estão assistindo. Na semana passada, quando a gente iniciou o conteúdo, a gente começou pelo substantivo. E a gente recebeu algumas, digamos, alguns questionamentos, algumas reclamações de que esse conteúdo não estava no material de vocês. E aí a tia entra para dar uma explicação. Nós não recebemos o material físico. O que é o material físico, tia? É o livro. Esse livrinho que vocês têm em casa, nós ainda não recebemos. Então a gente baixou o material didático de vocês no computador, em PDF. É o modelo do livro, mas não é o livro físico, que a gente vai folhear, vai verificar as páginas, tudo direitinho. Então houve um equívoco. O arquivo que foi baixado era correspondente à turminha do terceiro ano e o de vocês, que é referente a outro materialzinho, ao quarto ano, ficou errado. Então, a gente começou pelo substantivo e que, na verdade, não é esse o material que a gente deveria estar trabalhando, mas vamos pensar por um lado bom, tá? Não vamos pensar assim, a gente perdeu tempo com aquela aula de segunda e de terça. Não. Nós revisamos um conteúdo que supostamente vocês já viram numa série passada, que seria no ano passado, e a gente fez uma revisão. A gente vai resolver as questões que eu passei para casa, porque é muito chato a gente passar a atividade e depois não corrigir. E logo na aula de amanhã, a gente já começa com o conteúdo propriamente dito do material de vocês. E mais uma vez, eu me desculpo, me peço desculpas, né? Peço desculpas a vocês, aos pais, pelo equívoco, tá? Não deveria ter acontecido, mas infelizmente aconteceu. Eu peço a compreensão de todos os pais e mães que estão acompanhando, os responsáveis em relação a isso. E não temem que a gente não consiga ver o conteúdo. A gente vai ver o conteúdo passado, a gente reviu várias vezes e viu que dá tudo certo. Eu vou organizar de uma maneira que a gente consiga ficar dentro do tempo, tá? Para ver todo o conteúdo, ver todas as questões, tirar todas as dúvidas. Tenham isso como aula de revisão sobre substantivo, tá bom? Então eu vou corrigir rapidamente na aula de hoje, que foi para casa, na aula passada. E na aula de amanhã, a gente já pega o conteúdo referente ao conteúdo mesmo do segundo bimestre, tá bom? Desde já eu agradeço a compreensão de todos vocês. Então, vamos lá. Foi para casa uma lista fotocopiada, certo? Com 5 questões ou 6 questões. Vai dar tempo a gente corrigir aqui rapidamente. Então, tá aqui, ó, correção da atividade de casa sobre substantivos, atividade fotocopiada. Então, vamos diretamente para a primeira questão. Na primeira questão, deixa eu tirar aqui o meu rosto da frente do enunciado. A primeira questão foi assim, coloque, né, C para substantivos comuns e P para substantivos próprios. Aí a gente vai lembrar que substantivo é a palavra que nomeia seres em geral, de todas as espécies, de todos os jeitos. A gente retoma o conteúdo lembrando que tudo tem nome. Tudo tem um nome. E esse nome dado chama-se substantivo. Quando é que ele é próprio e quando é que ele é comum? Ele é próprio quando é um nome em particular. Exemplo, eu tenho um cachorrinho, um cachorro, certo?
O cachorro é um substantivo comum, porque eu tenho cachorros de todas as espécies, de todas as raças, de todos os tamanhos, de todas as cores. Mas o meu cachorro, o seu em particular, o nome que você dá a ele é um nome próprio, é um nome que pertence somente a ele. Assim como o seu nome, assim como o nome da sua mãe, da rua em que você mora, do bairro, da cidade, do estado. Isso são nomes próprios. O bairro, temos vários bairros, várias cidades, vários municípios, né? Vários estados, nomes de rua, nomes de estabelecimentos comerciais, o nome da escola, nós temos várias escolas. Então, isso é o substantivo comum, tá? Que quando ele é variado, quando ele está numa espécie, várias espécies diferentes, a gente vai ter um nome comum. E quando a gente tem um nome dado particularmente para determinado ser, para determinado objeto, para determinado comércio, eu tenho um substantivo particular. Então, tem uma lista aqui, ó. Fada, comum. Fada comum. Mas, se eu não me engano, gente, eu posso estar errada. As meninas me corrijam, por favor. A Sininho, né? Tinkerbell, não é isso? Para mim, na minha época do Peter Pan, que eu assistia, eu tinha o nome dela como Sininho, mas aí depois eu já vi que é Tinkerbell o nome dela, né? De acordo com os novos nomes internacionais, como ela é conhecida. Então, se eu tenho fada, fada é fada, o serzinho, né? Fada. Mas, se ela tivesse um nome, estou dizendo que se ela tivesse um nome, aí ela seria a Tinkerbell, por exemplo, aí seria nome próprio. Fada é o nome comum. Felipe. Então, eu coloco lá na primeira, eu coloco o Czinho, tá? Aí, Felipe é o nome próprio, dado a um determinado menino, né? Eu tenho um sobrinho chamado Felipe. Eu tenho vários sobrinhos, né? Se tivesse aqui o nomezinho sobrinho, aí eu colocaria comum. Mas eu tenho Felipe. Felipe é um substantivo próprio. Aí eu coloco o pezinho aqui dentro do parêntese. Vitória. A menina chamada Vitória. Se fosse uma menina qualquer, a menina. Se fosse menina, seria substantivo comum. Mas como eu tenho um nome dado a ela, aí eu coloco aqui que o nome dela é Vitória, é um nome particular, é um nome próprio, dado a determinada pessoa, então eu coloco sim o P maiúsculo, tá? Aí eu tenho a palavra jarra, um objetozinho de colocar água, suco na geladeira, comum. É um nome comum. Jarra de água, jarra de suco. Mesa, também é comum, tá? A mesa do computador, a mesa do jantar, a mesa de centro, tá? Então é comum, Czinho. Navio, navio grandão, embarcação, comum. Apagador, também comum, apagador do quadro que a gente usa, né? Aí eu tenho Rua das Flores. Rua das Flores. Se fosse só rua, né? A rua em que eu moro, a rua seria substantivo comum, né? Que é o nome da rua. Mas o nome dado a ela é Rua das Flores. Então, Rua das Flores é um nome próprio, nome dado a determinada rua daquele bairro, do centro da cidade, certo? Amanda, a menina Amanda, então é próprio. Rua das Flores é próprio, Amanda também é um nome próprio. Cama, cama box, beliche, king size, cama, substantivo comum, tá? Adna, aquela menina se chama Adna, substantivo próprio. Rayane também é um substantivo próprio. Japão também é o nome de um país, é um nome próprio. Avião, avião bimotor, monomotor, avião Airbus, avião, é comum. Depois que eu vou ter o nome específico daquele avião. No caso, qualquer avião, comum. Televisão, também é comum. Bolo, também é comum, tá? Eu tenho vários tipos de bolo, mas aqui é só bolo. Se é bolo, é o nome comum. Aí eu coloco o Czinho lá entre parênteses. Vão acompanhando a correçãozinha, a tia colocou aqui de vermelho entre parênteses para vocês, tá? Rio de Janeiro, cidade maravilhosa. Olha aí, nome próprio, nome de um estado.
Eu falei cidade porque também tem a capital, Rio de Janeiro, né? Mas é um estado. Pode ser o estado ou a capital do Rio de Janeiro, que também é Rio de Janeiro, né? E é nome próprio, tá certo? Bolsa comum. Bolsa do lanche, bolsa de livros, bolsa de escola, escolar, bolsa. É um nome comum. Osso, eu tenho o nome dos ossos, né? Mas aqui eu tenho qualquer tipo de osso. É o nome dado a qualquer tipo de osso. Então, comum. Manga, fruta. Depois eu vou ter o nome específico das frutas. Manga espada, manga rosa, manga fiapo, tome. Eu acho que só conheço essas. É. Mas manga é substantivo comum. Mamãe. A minha mamãe. Mamãe, substantivo comum. O nome dado à mãe, a sua mãe, ou a minha mãe, ou a mãe de quem quer que seja, seria própria, né? A mamãe Nair. Nair seria o nome próprio da mamãe. Mas no caso, estou falando de qualquer mãe em geral. Então, é comum mamãe. E Isabela. Isabela. Substantivo próprio, nome dado a determinada pessoa. Entendido? Aqui eu coloquei uma sequência de substantivos próprios e substantivos comuns para que vocês fixassem bem esse conteúdo, tá? Certinho? Joinha? Segunda questão. Vou ficar o tempo todo aqui, ó, afastando meu rosto de frente dos enunciados. Leia a frase abaixo, retire dela os substantivos que você achar comuns e próprios e escreva-os na linha logo abaixo. Na letra A, Beatriz saiu com suas amigas. Aqui nós temos dois substantivos. Beatriz, que é um substantivo próprio, né, o nome da menina, com suas amigas. Amigas são várias amigas. Então, amigas são várias meninas, substantivo comum. Se eu tivesse colocado assim, Beatriz saiu com Aninha, Clara e Paulinha, aí eu teria outros substantivos que seriam próprios também, que seriam os nomes das amigas da Beatriz, tá certo? Aí eu tenho, sempre falo para essa menina pegar a bolsa. Aí eu tenho dois substantivos comuns, dois, menina e bolsa, certo? Menina e bolsa, na letra B. Letra C. Minha mãe, mais uma vez, afasta o rosto. Minha mãe disse para eu pegar o sapato, a meia e o casaco. Minha mãe disse para eu pegar o sapato, a meia e o casaco. Tenho aqui mãe, já foi o exemplo. Sapato, outro exemplo. Meia, qualquer tipo de meia. Meia calça, meia de tênis, de cano alto, de cano baixo. Casaco, substantivos comum, tá certo? Letra D, olha que frase linda. Adoro chocolate e sorvete. É uma ótima combinação, não é? Adoro chocolate e sorvete. Temos dois substantivos aqui. Chocolate, porque a gente tem uns tipos de chocolate, gente. Tem um chocolate meio amargo, 70%, 50%, suíço, belga, variados. Então, sorvete, a gente tem um sorvete, que é a sobremesa, né? Sorvete. E a gente tem os tipos, os sabores dos sorvetes. Então, sorvete, substantivo comum, tá? Letra E. Nessas férias, vamos ver essas férias como é que elas vão ficar. Se a gente vai ter tempo para viajar, né? De quando a gente voltar dessa pandemia, como é que as coisas vão estar organizadas, a gente não sabe. Então, vamos lá. Nessas férias, eu vou para São Paulo ver minha tia Laura. Nessas férias, eu vou para São Paulo ver minha tia Laura. Férias, aqui ó, é o período de descanso, tá? Um período de descanso que a gente tem entre as atividades. Seja os estudos ou trabalho, a gente tem um período de descanso, que é chamado férias. Nesse caso, é um substantivo comum, tá? Já São Paulo, estado de São Paulo, próprio,
E tia Laura não é qualquer tia. Não é a tia. Ah, eu tenho uma tia que é bonita. Qual é a tia? A tia Laura. É um nome próprio, particular. Então, a gente tem Férias, que é comum, São Paulo e Laura, que é próprio. Tudo bem? Joinha? Respondido? E a letra F, se eu não me engano, é a última dessa questão. O planeta Terra tem mais água do que terra. Planeta Terra tem mais água do que terra. Terra, a primeira Terra, que tem lá o planeta Terra, já está dizendo, é o planeta. A gente tem outros, Vênus, Júpiter, Marte, Saturno, Netuno, né? Terra é o nome do planeta, então ele é próprio. Enquanto água e terra, terra comum, que a gente está falando é da terra do chão, né? A terra, depois da terra. Tem outros tipos de terra, de solo, né? O lugar que a gente pisa ali. Tem outros nomes, mas essa terra que a gente está falando, o segundo, né? Tem mais água do que terra, nomes comuns, tanto água quanto terra, tá certo? Comum. Entendidos? Substantivos próprios e comuns não é para se ter dúvidas, mas em relação a isso, tá? Aí a gente agora tem um texto. Lá vou eu tirando meu rostinho da frente do texto. Leia o trecho abaixo. Vovó Anitta era bem baixinha. Eu. Só que eu vou ser vovó Bárbara, né? Quando eu for avó. Cabelos grisalhos, óculos no nariz, sempre o mesmo vestido de bolinhas. Encomendava na costureira sempre o mesmo modelo, no qual havia 2 grandes bolsos. Neles ficavam seus guardados, seus pertences. O dinheiro enrolado dentro de uma bolsinha tipo porta-moedas, um lencinho perfumado, a caderneta na qual anotava despesas e outra preta, com números de telefones. Seus tesouros eram guardados em incontáveis gavetinhas do seu guarda-roupa, todas impecavelmente arrumadas. Aí a gente vem com uma lista de atividades para você retirar do texto, né? Vários itens. Eu estou dizendo aqui para vocês que são sugestões de respostas. Podem ter outras? Podem, tá? Mas aqui é para que vocês tenham sugestões de respostas. 2 substantivos comuns que sejam derivados. Aí aqui eu destaquei costureira, que é derivado da palavra costura, e caderneta, que é derivado da palavra caderno, substantivo caderno. Caderno, tamanhozinho normal, caderneta, menorzinho, essa de bolso, para fazer anotações, para colocar telefones, temos que a gente pode também colocar as continhas, né? A gente comprou isso hoje, pagou aquilo ontem, para ter um controlezinho. Caderneta é o substantivo derivado de caderno, tá? Aí ele pede substantivos abstratos. Aí a gente vai lembrar que o substantivo abstrato, ele depende, né, de um outro ser para que ele possa existir. Aqui, a gente esqueceu de fazer a retomada da letra A. Substantivos que sejam derivados. A gente tem os primitivos e os derivados. Os primitivos vão dar origem a outros substantivos, que são chamados derivados, tá? Tem outra questãozinha no finalzinho da atividade que também retoma esse conteúdo. Aí, 2 substantivos abstratos. A gente retoma o conceito de substantivo abstrato e vai lembrar que eu preciso, no substantivo abstrato, eu preciso de um outro ser para que eu me apoie, para que esse novo ser exista. Segredos. Só tem segredos quando tem alguém que saiba desses segredos que a gente repassa para outra pessoa. Então, segredos, ele é abstrato, tá? Claro, a gente conta, depois ele toma forma. Mas o guardar esse segredo, eu posso guardar um pedacinho de papel e nele ter algo escrito. Mas até alguém ler o que está escrito, ele está sendo um segredo e é abstrato. Só eu sei, eu guardo ele para mim, tá? E tesouros. Esses tesouros, claro que a gente pode pensar assim. Tia, uma joia, um brinco, uma pulseira é um tesouro. Mas nesse sentido, tesouros, ele está marcado como uma coisa de muito apreço. E apreço significa afeição, cuidado, né? Você está guardando coisas que são importantes para você. Então, esses tesouros aqui não é o tesouro referente a dinheiros, referente a dinheiro, a joias, a coisas valiosas em dinheiro.
como é que eu digo? Coisas valiosas financeiramente falando, mas em função de ter uma importância pessoal para a vovó Anitta, tá? Que ela tem carinho por esses guardados, que ela nem chega a citar que sejam objetos, tá bom? Entre substantivos abstratos e concretos. Aqui a gente está falando de abstratos. Aí ele fala assim, 2 substantivos comuns que sejam concretos, que existam, e primitivos. Nariz. Aí quais seriam os derivados, tia? Narigudo, narigão, certo? Cabelo, aqui, cabelo, que está aí marcado como substantivo concreto e primitivo, porque eu tenho cabeleireiro, eu tenho cabeludo, tá certo? Cabeleireiro, tá? Então, aqui é uma sugestão de resposta, nariz e cabelo. Aí, na letra D, eu tenho 2 substantivos comuns que sejam compostos. E aí, a gente vai lembrar que substantivo composto são formados por 2 ou mais palavras, tá bom? Porta, moedas, guarda, roupa. Aí a gente vai lembrar assim. E quando é que ele é simples? Quando ele tem apenas a formação de uma palavra, né? Caneta, lápis, borracha. Mas o substantivo composto, ele tem 2 núcleos, ele tem 2 palavras na sua formação. 2 ou mais palavras, porque eu tenho pé de moleque, copo de leite, que é uma espécie de flor, tá bom? 2 palavras trissílabas. Lembrando que você pode colocar outras que tenham 3 sílabas também. Aqui só são sugestões, tá? Aí eu coloquei baixinha, bolinha e secretos, tá? 2 palavras monossílabas. Qual e no. Sugestões. Você pode colocar outras e vocês podem mandar para mim essas outras. E 2 palavras de sílabas. Nariz e preta. Aí eu lembro que na atividade de vocês tinha até a letra H, mas quando eu fui organizar aqui para colocar a correção, eu percebi que a H estava repetida e que eram 2 palavras monossílabas. Então vocês esqueçam ela, tá? Já está a resposta aqui na letra F, tá bom? Próximo. 4ª questão. Separe os substantivos grifados em concretos ou abstratos. Lembrando que os concretos eles têm uma existência independente de outro ser e os abstratos eles precisam de um ser para se apoiar, tá? Lembrem daquele quadrinho que a gente fez e colocou quais são os tipos de substantivos que são concretos. E a gente entrou com os imaginários também, tá? Porque a gente consegue idealizar esses imaginários como saci, como fada, tá bom? Minha irmã é minha alegria. Primeira, letra A. Minha irmã é minha alegria. Irmã, concreto. A irmã independe da minha existência. Claro, se eu sou filho único, eu não tenho irmão. Joia, mas se você tem uma irmã, a irmã existe, tá? Alegria é abstrato, é sentimento, tá bom? Para que eu perceba, para que eu tenha a ideia de alegria, alguém fala sobre isso, eu percebo nas feições, mas é uma questão de pessoalidade, de sentimento. Eu creio que a vida é bela. A vida, como é que você vai falar sobre a vida? Como é que você diz assim? Se eu disser assim, desenha a vida para mim, como é que você vai desenhar a vida? Depende do seu conhecimento, da sua percepção de vida para que esse substantivo exista, tá? Nesse caso aqui, eu creio que a vida é bela. É todo o processo, todas as vivências que vocês têm que entram, que abrangem a palavra vida, tá? Então aqui ele está como abstrato. Tenho por você um grande afeto, carinho, afeição, cuidado. Então afeto é abstrato, depende do meu sentimento pelo outro, tá certo? Letra D. Você é minha felicidade. Felicidade também entra como abstrato, tá certo? Abstrato. Porque a felicidade você pode demonstrar, às vezes, chorando. Né? Você, eu tô chorando, mas é de felicidade, é de alegria. Entendeu? Letra E. Veja a dor que devora o meu coração. Quando vocês estiverem um pouquinho mais na frente, a gente vai trabalhar com a linguagem literária.
E a linguagem literária é uma linguagem que você pode trabalhar com a imaginação. E essa imaginação, ela não é literalmente a realidade. É muito complicado para que vocês entendam agora. Vamos pensar o seguinte: dor. Você sente a dor, mas você não consegue explicar essa dor para outra pessoa. A outra pessoa precisa sentir para poder entender. Então, a dor depende do ser humano, da pessoa, para que ela exista. Aqui é abstrato. Coração. Por que eu coloquei coração pode ser concreto ou abstrato? Porque eu tenho um coração enquanto órgão que pulsa, né? Que faz com que o sangue percorra, que bombeia o sangue para o corpo inteiro. Eu tenho algo que é concreto, um órgão humano que existe. Mas ele aqui é abstrato. Por que abstrato? Veja a dor que devora o meu coração. Você fala assim, meu coração está doendo de tanto amor. É o coração? Você tem um sentimento dentro que você sente, que você diz assim, olha, dói tanto o meu coração, mas não é uma dor física. Não é uma dor porque tem um problema no órgão. É uma dor de sentimento. Então, nesse caso, ele pode ser abstrato, é uma forma de expor um sentimento, é um jeito de falar diferente. Bem dramático, de acordo com a linguagem literária. A gente vai ver isso mais na frente, tá? Em outras séries, um pouquinho mais adiante, vocês vão ver isso, tá bom? No pé de serra vivia um velho. No pé de serra vivia um velho. Pé de serra, pé da serra, é bem na pontinha da serra, né? Quem mora na região de vocês tem várias serras, então vocês conseguem visualizar bem. Eu tenho a montanha, aquele morro lá em cima, eu tenho a parte baixa. Ali é o pé da serra, é concreto, existe, você consegue ver o pé da serra. Vivia um velho, e esse velho é concreto porque o velho vai designar uma pessoa já de idade, idosa. Então ele é concreto, certo? Deixa eu ver se é a última, acho que essa aqui é a nossa última questão. Escreva se a palavra citada abaixo é um substantivo primitivo ou se é um substantivo derivado. Aí a gente vai retomar aquele conhecimentozinho que eu disse, olha, a gente vai ver já já esse conceito novamente. O substantivo é primitivo quando ele é o original. E só a partir dele eu vou formar outras palavras que serão substantivas e essas que serão formadas serão as derivadas. Aí a gente tem aqui, ó, pedra, primitivo. Quais seriam as palavras derivadas de pedra que poderia formar a partir de pedra? Pedreiro, pedraria, pedreira, pedregulho, tá certo? Então eu tenho pedra primitiva. Cérebro. Cérebro é primitivo. Aí eu tenho cerebral, que pode ser derivado. Dentista, derivado. De qual? Tem a outra palavrinha logo abaixo na letra F. Dente é primitivo, dentista é derivado, certo? Na letra D, terrestre, derivado de qual palavra? Ele está como derivado de terra, tá? Terra, que dá origem à palavra terrestre, poderia ser terráqueo também, seria outra derivada de terra, tá bom? Mangueira, aqui é derivado. Derivado de qual palavra? De manga, tá certo? Manga, a manga fruta. A IF, eu já falei que dente é primitivo. Casa também é primitivo. Quais são outros exemplos de palavras derivadas de casa? Caseiro, casarão, casinha, tá bom? Casebre. E H, chuvisco, derivado. De quê? Derivado de quê? De chuva, tá? Eu acho que a gente conclui agora, né? A correção da atividade. Aí eu já deixo uma atividadezinha para a gente iniciar o nosso novo conteúdo na próxima aula. Essa é a agenda. Pesquise em materiais diversos, recorte e cole palavras que sejam classificadas como monossílabas. E quais são as palavras monossílabas? Palavras com apenas uma sílaba. Vocês vão procurar em materiais diversos, jornais, revistas, que vocês possam recortar, tá? Tia, eu não posso.
Você anota, tá bom? É só para que eu saiba que vocês estão sabendo que tipo de palavras são essas. Porque isso aqui vai ser necessário para o nosso próximo conteúdo, nossa próxima aula, que a gente já começa efetivamente o material do segundo bimestre. E mais uma vez eu peço desculpas e a compreensão de todos em relação a isso. Tomem essa aula que a gente teve, essas aulas anteriores, como revisão de conteúdo de uma classe gramatical que é muito extensa, que a gente não viu tudo sobre ela, porque a gente viu substantivos e algumas classificações, a gente já tem suas flexões, a gente só viu duas, né? De número e de gênero. Ainda tem várias outras coisas para a gente aprender, então peguem essas aulas como se elas fossem revisão, tá bom? Aí vocês façam essa pesquisa para a gente acompanhar a nossa próxima aula, tá certo? Obrigada pela atenção de vocês. Até a aula de amanhã, tá? Fiquem com Deus.